coronavírus. Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Estamos entrando no ar, mais uma edição do programa Tempo Esportivo, parceria da TV Sete Lagoas com a TV Câmara Municipal. Hoje é terça-feira, hein? 20 de outubro de 2020. É uma terça-feira daquelas. Vamos destacar o fechamento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve derrota do Galo, Internacional e Flamengo, líderes do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da terça-feira da Série B, que tem o América no fim da tarde e o Cruzeiro no fim da noite. E ainda com estreia de Filipão, que inclusive já comandou um treino ontem lá no Paraná. Temos ainda os destaques do Democrata Jacaré. Amanhã, olha, é tudo ou nada para o Jacaré amanhã lá em Governador Valadares, reta final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Recebendo no Tempo Esportivo de hoje o nosso convidado, repórter da Rádio Eldorado de Sete Lagoas, Nelson Rafael. Muita coisa para a gente falar nessa terça-feira. Um abraço, meu amigo Nelson. Um abraço, Álvaro, um abraço para você aí de casa. Mais um Tempo Esportivo. Terça-feira, o clima está fechado os lados de Sete Lagoas, assim como foi fechado o Atlético ontem diante da equipe do Bahia, que surpreendeu no segundo tempo, conseguiu uma virada histórica, hein, podemos dizer assim, em cima do Atlético. Tomara que hoje o tempo abra para os mineiros que vão entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B e amanhã também em campo, Democrata jogando aí um jogo de 6 pontos, vida ou morte. Pode o Democrata amanhã ficar muito próximo da classificação ou também muito distante da classificação para o quadrangular da série do Campeonato Mineiro do módulo 2, Álvaro Vilaça. É verdade, muita coisa acontecendo e você pode participar do Tempo Esportivo, pode mandar o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. Estamos no ar diariamente às 11 da manhã e às 7 da noite. Está aí o nosso número 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar. Eu preciso chamar o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho, tudo sobre Brasileirão e sobre módulo 2. Opa, o Álvaro Vilaça deu um probleminha, mas já a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta com tudo o que aconteceu no jogo de ontem, tudo que vai acontecer nas duas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B hoje e vamos falar também do jogo amanhã do Democrata pelo módulo 2. É rapidinho o intervalo, não saia daí. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika?
febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta juntos com o Tempo Esportivo nesta terça-feira. Terça-feira, assim, como disse o Nelson, tempo fechado, querendo chover, meteorologia falando de chuva até no final de semana, talvez só sexta-feira que vai ter sol. E estão falando em 16 graus de temperatura, o negócio está 40 graus, de repente cai para 16. Tem organismo que aguenta um negócio desse não. Aliás, o organismo, Nelson Rafael, não está preparado para essa mudança brusca de temperatura e não está preparado também para isso que o Atlético fez ontem lá em Salvador, no estádio Pituaçu. Eu já vou pedir o pessoal da produção para colocar os melhores momentos. Fechamento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, 2 jogos ontem à noite. No Engenhão, Botafogo 0, Goiás também 0. E em Salvador, de virada, Bahia 3, Atlético 1. A gente vai ver o gol do Savarino no primeiro tempo, depois no segundo tempo, 3 gols do Bahia. Destaque para o atacante Gilberto, que fez 2. E, com esse resultado, o Galo cai para 3º lugar. Internacional e Flamengo, 34 pontos. E o Atlético, que continua com um jogo a menos, né? Aquele jogo do Atlético Paranaense, 3 pontos atrás, 31 pontos.
Nelson Rafael. Vou esperar você dar a sua opinião, depois eu vou falar o que eu achei do jogo, viu, Nelson? Um verdadeiro apagão que o Atlético teve, né, Alvo? Começou o jogo, primeiro tempo com domínio completo da partida, amassando o Bahia no seu campo de defesa. O Atlético dava pintas que viria mais uma goleada daquelas de 4-0, 3-0. O Bahia não tinha expectativa nenhuma de chegar ao gol. Foi dar o primeiro chute ao gol aos 45, mais de 45 minutos do primeiro tempo completamente dominado pelo Atlético. No segundo tempo, com a saída do Hever, parece que a alma do Atlético saiu de dentro de campo também. O treinador do Bahia foi até o Jaime, na verdade, né? Foi o Jaime Freitas, que comandou o time do Bahia, porque o Mano, Cid Lobo, todos eles estavam suspensos. Teve, claro, com certeza, a orientação do Mano para fazer as mexidas, mas uma felicidade incrível de colocar o Daniel, que ali fez um gol, deu um passe para o Gilberto e arrumou o time do Bahia no segundo tempo. Claro que o Atlético teve uma bobeada assim tremenda do Guga, jogador profissional, não pode de maneira nenhuma fazer o que o Guga fez ontem, e não é a primeira vez que ele dá um vacilo desse. Me recordo que numa partida, não vou me recordar o adversário agora, mas o Guga tinha dado uma pichotada dessa, e no gol de falta, o último gol do Bahia também, já aos 45 minutos do segundo tempo, uma bola que, ao meu ver, era defensável para o Everson, dele pegar e agarrar, ele espalmou, ela sobrou e o Gilberto fez o terceiro gol, decretando aí o 3-1 para o Atlético. Time que quer ser campeão, Álvaro, não pode perder pontos para a Bahia, não pode perder pontos para Botafogo, de maneira nenhuma um time que quer ser campeão pode perder esse tipo de jogo. É lógico que agora o Grêmio e o Internacional vai ter também essas oscilações no campeonato. Flamengo, né? Não o Grêmio. O Internacional e Flamengo, perdão. Vai ter essas oscilações também no campeonato. Eles vão ter jogos no meio de semana, estão envolvidos em Copa do Brasil, Libertadores também, mas o Atlético precisa de fazer o dever de casa, fazer a lição de casa, não é ficar só dependendo do tropeço de outros adversários, não. Como eu disse, time que quer ser campeão não pode tropeçar em times que estão lá de baixo da tabela. Botafogo, Bahia, esses times o Atlético tem que chegar e vencer e fazer os 3 pontos. Nem o Sampaoli conseguiu explicar a derrota de ontem. A gente viu que ele estava visivelmente transtornado, falou que era incompreensível aquela derrota, Auro Vilas. Porque realmente, quem viu o primeiro tempo, né? Vamos imaginar que a pessoa assistiu o primeiro tempo foi dormir. Ela ia acordar hoje falando assim, vamos ver de quanto foi a vitória do Atlético. Mas, meu caro Nelson, estou até recebendo aqui mensagem, o nosso querido Paulo de Tarso, da Boa Vista, sempre participa conosco, está aqui dizendo que jogou a toalha, que o time é pipoqueiro, que o time é mentiroso. O Flávio do Bairro Progresso está dizendo que a realidade do Atlético é de meio de tabela. Vejam bem, é claro que eu registro aqui e respeito, né, a opinião de todo mundo, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né, ao inferno. Vejam bem, o Atlético ele tem sofrido uma situação nos jogos que às vezes realmente é difícil de explicar. Tem jogo que ele joga bem só o segundo tempo, como foi o caso na semana passada contra o Fluminense. Ontem ele já fez um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo, a entrada do Gilberto, do Daniel lá no Bahia, a saída do Hever, um conjunto de fatores, o Bahia cresceu no jogo. Tem jogo, como aquela partida contra o Fortaleza, que o Rogério Ceni foi muito inteligente, neutralizou, tirou o espaço, o Atlético não conseguiu jogar. Isso sempre acontece com as equipes que despontam no campeonato. Começam a ser criados os chamados antídotos. O Atlético joga assim, aí os treinadores dos outros times começam a trabalhar. O Inter vai sofrer, o próprio Flamengo, que tem o melhor elenco do país, vai ter dificuldades também em jogos futuros, porque são as 3 equipes que estão mais credenciadas a disputarem o título. Então, todas elas terão as suas dificuldades. Agora, veja bem, Nelson Rafael, não adianta o Atlético ter 70% de posse de bola, 30 escanteios, 40 finalizações, 600 passes certos, ótimo. Números maravilhosos, equiparados até com grandes clubes do futebol europeu, perfeito.
Mas, se a bola cai no pé do Savarino, no bico da pequena área, 1 minuto antes de tomar o empate, e ele chuta para fora. Se o Keno erra não sei quantos gols, o Sacha, o Natan, não sei mais quem, se todo mundo, o Atlético cria 20 chances claras para fazer um gol. Se essa realidade não mudar, isso vai acontecer outras vezes. O time faz um primeiro tempo fantástico, se fosse 3-0 ontem no primeiro tempo, não seria exagero nenhum. No segundo tempo, ainda antes do empate, perde mais 2 gols claros e aí toma um empate à virada. Até porque, Nelson, o time que joga com essa proposta de jogo do Atlético, há um esgotamento físico. Ou você faz o primeiro tempo mais para cima, ou você segura para fazer no segundo. Não é possível. A ciência ainda não conseguiu preparar um atleta para jogar 90 minutos do jeito que o Sampaoli quer. Nenhum time do mundo vai conseguir isso. Então, quando você estiver em cima, tem que matar o jogo. E o Atlético, infelizmente, não mata. De novo, você pega a derrota para o Botafogo, você pega a derrota, aquele jogo do Santos, até o Rafael ter sido expulso, o Atlético teve 5 chances dentro da área em 16 minutos e errou os 5 gols. Então, meu amigo, se não botar o pé na forma, eu não acredito no título do Atlético, Nelson. Perfeito, Alves. Então, até porque todo time que é campeão, principalmente brasileiro, você vai pegar aí os anos anteriores, não só o campeão, quem disputou também ali na ponta da tabela, tem esse jogador com essa característica, o finalizador. Flamengo ano passado teve o Gabriel Barbosa, esse ano tem 2, além do Gabriel Barbosa tem o Pedro, o Internacional tem o Thiago Galhardo, que, veja bem, ele era um jogador de meio campo, com a lesão grave do Guerreiro, que era o homem goleador do Internacional, ele foi adiantado e está suprindo essa posição. É um negócio impressionante, que a Galhardo está numa fase esplendorosa da carreira, enfia a bola para dentro mesmo. Todo time que vai brigar no Campeonato Brasileiro, ele tem um goleador. Corinthians campeão recentemente brasileiro. Tinha o Jô, que também passou pelo Atlético, era o goleador. O Atlético a gente vai buscar na cabeça, Alvo. Lá atrás, em 99, quando disputou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, tinha o Guilherme, o Tardelli também teve uma fase no Atlético, quando o Atlético disputou um título contra o Fluminense, 2012, se eu não me engano, o Atlético foi vice-campeão brasileiro. Diego Tardelli estava numa fase que a bola encostava nele, ela entrava, fazia o gol. E o Fluminense, que foi o campeão, tinha o Fred, que também se tornou, acho que o Fred é o 3º maior artilheiro da história inteira do Fluminense, por causa dessa característica. Jogador que finaliza. Um time que vai disputar um campeonato brasileiro, não só brasileiro, seja qual for, ele tem que ter esse jogador com essa característica que finaliza. O Atlético ainda não tem, infelizmente. O Sacha não é esse jogador. O Keno passou uma fase aí que fez 3 gols em 2 partidas seguidas, mas o Keno, a história dele, ele não tem característica de ser esse finalizador. O Savarino também não, o Marrone tampouco. Marrone, quem conhece ele do Vasco ano passado, sabe que é dos quesitos que ele não domina ainda, é esse fundamento da finalização. Então, se não vier um jogador com esse setor, digamos assim, essa característica de enfiar a bola para dentro, ter a pouca oportunidade de colocar a bola lá na casinha, vai ser difícil mesmo o Atlético disputar esse campeonato brasileiro ponta a ponta. Vai sim destoar, ficar ali na 3ª, 4ª posição, porque o conjunto é muito forte e a gente sabe que outras equipes no Brasil têm, infelizmente, um elenco muito escasso de qualidade para poder disputar assim, lá na frente. Mas o que o Sampaoli deve pedir de um finalizador, Álvaro Vilaça, eu tenho certeza que o telefone do Alexandre Matos não parou de tocar essa madrugada inteira. Mas o Sampaoli também precisa, ele é um grande treinador, a gente elogia muito, mas ele também tem que refletir sobre algumas coisas. O time ontem, no segundo tempo, estava se arrastando em campo fisicamente, ele tinha direito de fazer 5 substituições, fez 3. Pois se a FIFA, a própria entidade máxima do futebol, aumentou o número de substituições por causa dessa sequência de jogos, calendário, né, problema da pandemia, os treinadores têm que usar. O Atlético tem usado pouco. Outro dia ele fez uma alteração só. 2. Ele pode fazer 2, né? Ele pode fazer 5. Então, tinha jogador ontem, o Sacha, quando saiu de campo, e o Natan foram substituídos no segundo tempo, eles já não estavam aguentando nem andar dentro de campo mais. Troca o cara, pô. O Jair estava morto no segundo tempo.
volante, tem que ter alguém no banco lá para fazer essa função. Então, acho que o treinador é um grande treinador, mas precisa também refletir sobre isso. Ô, Nelson, sábado, Atlético Sport, 9h no Mineirão. O Atlético tem 2 jogos, aliás, tem 3 jogos ainda do primeiro turno. Um é aquele do Atlético Paranaense, que vai ser remarcado. Talvez vai ser o único jogo que o Atlético ainda vai fazer no meio de semana esse ano. Agora serão jogos só, não vai ter desculpa. Porque as datas de meio de semana, a partir de semana que vem, ficarão para a Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. O Atlético, por incompetência, não está em nenhuma delas. Então, por exemplo, vai jogar sábado com o Sport. Na outra segunda, 9 dias depois, vai ter o jogo com o Palmeiras lá em São Paulo, fechando o primeiro turno. Uma semana depois, abre o retorno no Mineirão contra o Flamengo. E aí vai uma vez por semana. Acredito que somente o jogo do Atlético Paranaense é que vai ser marcado para algum meio de semana para poder resolver essa questão. Mas, para sábado, é possível que o Zaratio, que a torcida tanto está na expectativa aí, o camisa 10 que veio do Racing, é possível que ele estreie, né, Nelson? E o Alan também tá liberado da suspensão. Agora, o que a torcida queria mesmo era o Tardelli, meu filho, porque o Tardelli não ia errar essa quantidade de gol, não. Mas esse aí ainda não tem previsão. Pois é, Álvaro. O Zaratio, é importante lembrar que ele fez a sua última partida profissional lá em março ainda, quando o campeonato argentino foi paralisado por causa aí do Covid-19. De lá para cá, ele não atuou mais profissionalmente. E, neste período, ele contraiu o Covid também, então a gente pode colocar aí que pelo menos 15 dias ele não fez nenhum tipo de atividade. Ele já treinou com o time principal do Atlético, treinou no domingo antes da equipe embarcar para o Bahia, para a Bahia, enfrentar o Bahia na segunda-feira, e treinou bem. A informação que a gente teve é que a expectativa era que ele estava com uma forma física bem baixa, mas não surpreendeu a comissão técnica do Atlético, principalmente o pessoal da preparação física, que ele estava num nível similar a daqueles jogadores que não são titulares do Atlético. Um nível assim, a gente pode citar o Mariano, por exemplo, que atua pouco, o zagueiro Gabriel, que atua pouco, é um nível desses jogadores. Então, surpreendeu. E sabemos também que o Sampaoli, ele não liga muito para esse negócio de entrosamento, de condicionamento físico, não. O jogador chegou, está regularizado, ele põe em campo. Tem 5 dias aí até a próxima partida do Atlético, no próximo sábado. Então, essa questão do bid vai ser inscrito com certeza. Pode ser que ele estreie, nem que ele entre como titular ou estreie no decorrer da partida, porque o Sampaoli, nessa questão dele fazer poucas mexidas, eu entendo que pode ser uma forma que ele não queira baixar o nível técnico na cabeça dele do time. Então ele entende que os jogadores do banco não estão no mesmo nível técnico dos que começaram a partida, ele não faz mexidas. É uma forma até de pressionar a diretoria por causa de reforço. O Atlético que pega o Sport Recife com um monte de ex-atleticano no elenco, Patrick, Iago Maidana, tem vários jogadores lá que já passaram, o Sport que está na 11ª colocação do campeonato, e vem meio que tropeçando. O Sport, nos últimos 5 partidas, são 4 derrotas consecutivas e vai pegar o Atlético dentro de casa, que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. É a oportunidade do Atlético recuperar aí, se recuperar desses resultados negativos que vem tendo. E depois é o Palmeiras, que da mesma forma do Sport, Palmeiras, nas últimas 5 partidas, são 4 derrotas consecutivas e acabou de contratar um treinador, mais um estrangeiro, Miguel Ángel Ramírez. Ele é espanhol, estava no Deportivo Del Valle, se eu não me engano, foi campeão ano passado com o Alan Franco da Copa Sul-Americana. Ele é espanhol, estava trabalhando no Independiente Del Valle do Equador. O Palmeiras vai pagar a multa para ter esse treinador. Já vai estrear no final de semana, né? Não sei se estreia agora no meio de semana pela Libertadores, mas no final de semana já estreia. E na outra semana, quando o Atlético for jogar lá, obviamente ele será o treinador. Ô Nelson, vamos passar então a classificação atualizada. Você tem ela aí do Campeonato Brasileiro da Série A, mas é bom a gente explicar o seguinte. Tem equipes que já fizeram 17 jogos, como Flamengo e Internacional, por exemplo. Tem equipes que fizeram 16, como é o caso do Atlético. Tem times que fizeram 15, São Paulo, Goiás, não sei se o Atlético Paranaense está nessa também. Tem times com 15, com 16 e com 17 jogos. Então ainda
Quando você passa a classificação, não é uma realidade 100%, porque esses jogos a menos pode alterar alguma coisa. Mas vamos lá, Nelson. Perfeito, Auro. Vamos lá. Rapidamente. Internacional, 34 pontos, lidera porque tem o mesmo 34 pontos do Flamengo, que é o segundo colocado. As duas equipes com 17 jogos disputados. O Internacional lidera por causa do quesito de saldo de gols. O Internacional está com 15 positivo e o Flamengo apenas 11. Em terceiro colocado, o Atlético, 31 pontos, 16 partidas apenas e tem o melhor ataque. Então o Atlético está devendo um jogo. O São Paulo fecha o G4 com 27 pontos. O São Paulo tem 15 partidas. Então o São Paulo está devendo 2 partidas em relação aos 2 primeiros colocados e uma em relação ao Atlético. Na quinta posição, Santos, 27 pontos, 17 partidas. Fluminense é o sexto, 26 pontos, 17 partidas. Em sétimo, Fortaleza, 24 pontos, 16 partidas. O oitavo, Palmeiras, 22 pontos, 16 partidas. Nono, Atlético Goianiense, 22 pontos, 17 partidas. Décimo, Grêmio, 21 pontos, 16 partidas. Em 11º, Sport Recife, 20 pontos, 17 partidas. 12º, Bahia, que pegou um elevador com essa vitória em cima do Atlético. 19 pontos, 17 partidas. Bahia que estava flertando com a zona de rebaixamento. E essas são equipes que se classificam aí até a Sul-Americana. Agora tem aquelas equipes ali do Vale do Limpo, que não se classifica em nada e não cai também no Campeonato Brasileiro. 13º, Ceará, 19 pontos em 16 partidas. 14º, Botafogo, 19 pontos, 17 partidas. 15º, Vasco da Gama, 18 pontos, 15 partidas. Vasco da Gama não sabe o que é uma vitória, ó. Em 16º, olha lá, em Corinthians, 18 pontos, 17 partidas. Situação delicadíssima do Corinthians. Em 17º, já dentro da zona do rebaixamento, aquelas equipes que cairiam se o campeonato terminasse hoje. 17º, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem 16 pontos em 16 partidas. É o mesmo tanto de partidas do Atlético, deve o jogo contra o Atlético, inclusive. 18º, outra equipe do Paraná, Coritiba, 16 pontos em 17 partidas. 19º, Red Bull Bragantino, 16 pontos em 17 partidas. Red Bull voltou a vencer um jogo nessa rodada, a última 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E fechando a classificação, em último lugar, segurando a lanterninha, com 11 pontos e 15 partidas, o Goiás, mas o Goiás ainda deve 2 partidas em relação às demais equipes do Campeonato Brasileiro, Alvilas. Rapaz, e amanhã, já abrindo a penúltima rodada, tem Corinthians e Vasco. Você falou deles aí, eles estão pertinho na tabela. Rodada começa amanhã e terá prosseguimento no final de semana. Eu preciso finalizar esse bloco, e aí, depois do intervalo, a gente fala da Série B, porque hoje tem América, tem Cruzeiro, e amanhã tem Democrata. Segura aí que a gente volta já já com a sequência do nosso Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais.
Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos de volta. Hoje tem rodada da Série B, rodada penúltima, né, da primeira fase, que começa do primeiro turno, começa hoje, vai até, se não me engano, quinta-feira. Pediu o Nelson para passar a relação dos jogos. O América no fim da tarde e o Cruzeiro no fim da noite. Nelson Rafael. Álvaro, vamos começar a passar aqui a tabela dessa 17ª rodada, e eu tenho até um pitaco para dar aqui. Ô, gente, um jogo do América, na terça-feira, 4h30 da tarde, de sacanagem. Esse povo tá achando que ninguém trabalha mais. A gente vai falar daqui a pouco também do Democrata, mesma situação, 3h30 da tarde. Aí, para fechar o pacote, já para resumir essa questão de horário, Álvaro, o Atlético, 10 horas da noite, é uma situação que tá terrível, essa CBF, juntamente com essa dona dos direitos de transmissão. O América abre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Brasil de Pelotas. Hoje, 4h30 da tarde, é o jogo do América. Hoje também, já às 7h15, CSA e Botafogo. Às 7h15 também, Juventude e Avaí. 7h15, Oeste e Náutico. Aí o Cruzeiro, às 21h30, vai encarar o Operário lá de Ponta Grossa. Às 21h30 também, Ponte Preta e Chapecoense. Aí fechando os jogos de hoje. Amanhã se iniciam, olha só, hein? 16h30, 4h30 da tarde.
Figueirense CRB, às 7 horas Sampaio Corrêa Confiança, às 7 horas também Cuiabá e Paraná, e fechando a rodada, 17ª rodada da Série B, Vitória e Guarani, esse jogo marcado para as 21h30, Álvaro Blas. Se não me engano, na quinta-feira, esse jogo do Vitória? Na quinta-feira já. Tem jogo hoje, amanhã e na quinta da Série B. E já abre a 18ª rodada na sexta-feira, Álvaro. É isso aí. Lembrando que o Cruzeiro, pela 18ª rodada, vai jogar domingo lá em Recife contra o Náutico. Ô Nelson, esse jogo do América, então, 4h30, abrindo a rodada. Quem estiver assistindo a nossa reprise à noite, evidentemente, o jogo já terá acontecido. O América está a 3 pontos do líder. Uma vitória, o América não sai do G4 nessa rodada, e uma vitória pode deixar o time numa condição muito boa para brigar até pela liderança. Com relação ao Cruzeiro, vamos chamar aí as imagens do embarque para Salvador, do embarque para Curitiba, primeiramente, que o time treinou ontem lá, já sob o comando do Filipão, e depois de ônibus seguiu para Ponta Grossa, onde joga hoje às 9h30 contra o Operário. A gente tem algumas imagens do embarque e também do treino. Mas um Cruzeiro com alguns problemas, ainda, né, Nelson, sem os atletas que foram contratados, porque o Cruzeiro já anunciou o pagamento daquela dívida na FIFA, mas o relatório ainda não chegou para a CBF. Então, para hoje, ainda não pode contar com essa turma. O Manuel contraiu o Covid, o Ariel Cabral foi embora para o Goiás, até já estreou lá, o Henrique operou o joelho, tem problema, o Cáceres, se não me engano, está com problema do joelho também, o Daniel Guedes suspenso, tem alguns problemas para montar o time, né, Nelson? É uma oportunidade para o Filipão mostrar o seu trabalho, né? Vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time do Cruzeiro, para essa primeira partida no comando do Cruzeiro contra o Operário, que vem aí sofreu uma pesada derrota na última rodada, 4-1 para a equipe do CRB. É um Cruzeiro já precisando de colocar a cara de volta na competição, Álvaro. Tomara que o Filipão consiga colocar o Cruzeiro de volta nos trilhos. Nas últimas 5 partidas, o Cruzeiro conseguiu apenas uma vitória e está difícil. São vários problemas para escalar esses jogadores e ainda não conseguiu, como você mesmo disse, escrever esse jogador, o Ivan Angulo, que é um dos jogadores, que é o principal desses que vão ser inscritos. Tenho certeza que vai ser o Ivan Angulo, que vai ser muito aproveitado pelo Filipão. Álvaro, agora a gente tem que olhar também, não sei se você vai entrar nesse assunto, a questão dos bastidores do Cruzeiro, como que está uma completa desorganização, Álvaro. A informação que chega... Explica para nós aí, o que está rolando aí? O valor referente ao pagamento do Rosa, o menino que foi vendido recentemente agora, do Caio Rosa, não foi depositado na conta do Cruzeiro, Al. Imagine por quê. Porque a conta que a diretoria passou para o time lá da Arábia fazer o pagamento era uma conta que só recebe euros e a venda foi feita em dólares. Então o Cruzeiro não conseguiu receber esse valor por causa que a diretoria do Cruzeiro, o responsável do departamento financeiro, não passou a conta correta. Isso mostra uma completa falta de desorganização. Você vai pensar, é uma empresa, um time de futebol do tamanho do Cruzeiro, fazer um vacilo desse. Isso aí acontece nem em empresa pequenininha, nem na TV Sete Lagoas, na Rádio Eldorado, não acontece isso. Tem pessoas que estão ali capacitadas para fazer isso. Então, o Cruzeiro tem que partir de uma organização, dentro da diretoria, a partir da diretoria vai passar isso para o campo. Tenho certeza que o Filipão vai cobrar isso também, porque ele colocou como uma das exigências esse tipo de questão acabar no Cruzeiro. Pediu para o Pedro Lourenço voltar, foi ele que colocou aí mais de 11 milhões para o Cruzeiro quitar todas essas dívidas na FIFA, mas eu tenho esperança que hoje, a partir de hoje, o Cruzeiro vai estar de volta aos trilhos, mesmo com esse tanto de problema que o Filipão vai encarar para escalar esse primeiro Cruzeiro, Álvaro. E só mais uma coisa que eu acho que é importante, né? A gente estava conversando, inclusive no intervalo, Nelson, enquanto a gente vê aí a reunião do Filipão com a cúpula cruzeirense, a atividade lá em Curitiba, foi no CT do Atlético Paranaense, né? O Cruzeiro treinou lá no CT do Caju e depois seguiu para Ponta Grossa. Mas... matematicamente, faltando 22 jogos para o Cruzeiro disputar na Série B,
Para ele conseguir o acesso, ele tem que ganhar 17. Quer dizer, ele ainda pode perder 5. Agora, tem que começar a reação logo, né, Nelson? Para chegar lá aos 63, 64 pontos e garantir pelo menos o 4º lugar. Não pode esperar mais, né, Álvaro? Tem que partir de agora, tem que se inspirar naquele América do ano passado, que deu uma arrancada fenomenal no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, só não subiu por causa de um vacilo mesmo, foi 1 ponto que o América não subiu. Engraçado que na última rodada o América pegou uma equipe rebaixada já, precisava aí apenas do empate e foi derrotado, senão o América tinha subido. O Cruzeiro tem que se inspirar naquele América 2019 para conquistar essa arrancada. São 22 partidas, contando com a de hoje, e o Cruzeiro precisa aí do mínimo de 17 vitórias para conseguir subir para o Campeonato Brasileiro da Série A. É isso aí. Bom, a gente está vendo ali a movimentação. O Filipão, ele vai tentar, gente, usar toda a história dele dentro do futebol para sacudir. Agora, eu fiquei sabendo ontem que antes do jogo de sexta-feira passada, que o Cruzeiro empatou no Mineirão com o Juventude, 0-0, o Filipão chegou a fazer uma preleção para os jogadores pelo computador, né, pelo telão, uma preleção virtual. Não adiantou muita coisa, embora o Cruzeiro até tenha feito um segundo tempo razoável. Vamos ver hoje e depois domingo contra o Náutico e depois no fechamento do turno em casa contra o Paraná, se de repente o Cruzeiro emplaca 3 vitórias, já muda completamente a perspectiva para o retorno. Vamos aguardar. O Nelson Rafael, nós falamos de Série A, falamos de Série B, falamos de tudo. Mas o principal assunto do dia nós ainda não falamos, que é o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Nesse meio de semana haverá rodada, né, a 9ª rodada do primeiro turno, o que significa, da primeira fase, o que significa dizer que depois só restarão mais 2 rodadas. A briga pelo G4 é enorme, né, para participar do quadrangular final, para depois buscar uma das vagas para a primeira divisão. E o Democrata joga amanhã, seguindo então para Governador Valadares, e amanhã, 3h30 da tarde, no tradicional estádio do Mamudão, José Mamude Abas, onde sempre foi difícil jogar. E amanhã o Democrata enfrenta o Democrata de Valadares. E de lá, já corta para Patos de Minas, porque domingo, 10 da manhã, tem o Mamoré. E depois, na outra semana, fecha a participação em casa, no outro sábado, contra o Serranense. 2 vitórias nesses 3 jogos garantem o Democrata, sem problema nenhum. Uma vitória e um empate, aí vai depender de resultados. Mas o Democrata tem que trazer pontos desses jogos fora de casa. Inclusive amanhã, Nelson, adversário direto aí nessa briga pelo G4. Álvaro, esse módulo 2, depois dessa volta da pandemia, está emboladíssimo. Depois a gente vai passar aqui a tabela certinha, mas só para a gente ter uma ideia. O 9º e o 8º colocado hoje, na tabela de hoje ainda, eles ainda sonham com a classificação para o quadrangular final, porque matematicamente tem condições para ver o nível de embolo que está esse módulo 2. Teoricamente, o Pouso Alegre está garantido já no quadrangular final. Teoricamente, matematicamente ainda precisa apenas de mais um pontinho para se garantir. O Democrata está no meio desse bolo, vai fazer 2 partidas longe de casa. Esse jogo, inclusive, de amanhã contra a Pantera, né, o Democrata de Governador Valadares. Ele é um jogo assim de 6, 9 pontos, é um confronto diretíssimo. O Valadares tem 12 pontos e o Democrata tem 13. Então, uma derrota significa não apenas perder, mas é se distanciar, deixar a Pantera passar e colar lá no líder da competição. Tenho certeza que o Paulinho Guará, ele conversou muito com os atletas, porque não teve muito tempo de treino. O time embarcou ontem pela madrugada para Governador Valadares, para tentar amenizar esse cansaço e entrar 100% na partida de amanhã, 3h30 da tarde, Álvaro Vilaça. É difícil, hein? Quarta-feira ninguém faz nada não, na vida não. A federação me marca um jogo para as 3h30 da tarde, mas tenho certeza que buscar aí 3 pontos desses 2 confrontos que tem fora de casa, ó, em Sete Lagoas, na última rodada contra o Serranense,
o Democrata vai conquistar uma boa vitória, porque desse jogo do último sábado, o Pouso Alegre, que é uma excelente equipe, diga-se de passagem, tem jogadores lá que estão no mesmo grupo há 3 anos. O Democrata jogou de igual para igual. Claro que o Pouso Alegre levou uma dificuldade muito grande ao time do Democrata. Mas o Democrata está com a confiança lá em cima e um futebol bom. Vai se classificar, assim, tenho certeza, para o quadrangular final. Eu acho que a marcação desses jogos, praticamente toda a rodada, foi marcada para o período da tarde. Isso aí é para economizar a iluminação, né, já que não haverá público, evidentemente para reduzir custo. Por isso os jogos todos, só tem um jogo 7 da noite lá em Nova Serrana. Até porque o estádio é público, né? Lá quem paga é a prefeitura. Aí fica parecendo até que dinheiro público não é importante, né? Mas nas outras cidades, todas, os jogos vão acontecer no período da tarde. Ô Nelson, vamos passar essa classificação atualizada aí. Restam 3 rodadas. Existe também um movimento aí, a turma da parte de baixo quer que não haja rebaixamento, né, por causa da pandemia. Mas parece que a federação está batendo o pé, o penúltimo e o último serão rebaixados. Como é que está a situação aí? Vamos lá, Álvaro. Lidera o campeonato com folga, invicto. Pouso Alegre, invicto há mais de 2 anos, inclusive, viu, pessoal? 18 pontos, com 9 gols a favor, sofreu 4, então tem um saldo aí de 5. Em segundo colocado, o Atlético, lá de São João del Rei, foi a única equipe que conseguiu vencer o Democrata também na competição até agora. 14 pontos, ele marcou 11 gols, sofreu 6, com saldo de 5 também. Em terceiro, Democrata de Sete Lagoas, o Jacaré, 13 pontos, coladinho no vice-líder. São 11 gols feitos, 6 sofridos e os mesmos 5 gols de saldo. Então, você vê aí o equilíbrio. O primeiro quesito, que seria, depois de confronto de vitórias, é o saldo de gols, as 3 primeiras equipes com os mesmos saldos de gols. Em quarto colocado, fechando o G4 atualmente, com 12 pontos, o Nacional Gente do céu. Nacional de... Esqueci o nome da cidade. Muriaé, Nacional de Muriaé. Muriaé, exatamente. Nacional de Muriaé, obrigado. 12 pontos, são 8 gols feitos, 6 sofridos, 2 gols de saldo. Em quinto, o adversário de amanhã do Jacaré, o Democrata Pantera. São os mesmos 12 pontos, são 5 gols marcados e sofreu 4, um saldo de 1. Em sexto, Betim, 11 pontos, são 8 gols marcados, 8 sofridos, saldo de 0. Em sétimo, Guarani. Depois daquela derrota para o Democrata de 4-0 lá em Divinópolis, o Guarani deu uma desandada. São 10 pontos, 5 gols feitos, sofreu 12, 7 gols negativos. E oitavo, Tupi, 9 pontos, são 9 gols feitos, sofreu 11, 2 gols negativos de saldo. E nono, Betim, 9 pontos, 8 gols a favor, 6 gols a favor, 8 contra, 2 gols negativos de saldo. Em décimo, o Ipatinga, são 8 pontos, fez 9, sofreu 9, está zerado no saldo de gols. E aí as equipes que seriam rebaixadas. Cap de Uberlândia, 7 pontos, fez 7 gols, sofreu 8, está devendo 1. E o Lanterninha Mamoré, próximo adversário do Democrata no final de semana, depois desse jogo contra a Pantera, tem 5 pontos apenas, fez apenas 1 gol, Álvaro. O Mamoré marcou 1 gol na competição inteira, sofreu 7, está devendo 6. Mamoré não conseguiu vencer de absolutamente ninguém nesse campeonato mineiro do módulo 2. Amanhã é um jogo complicado, agora no domingo é jogo para o Democrata fazer 3 pontos contra o Mamoré, né? Até porque o time aí, como o Nelson disse, está em último lugar, só fez 1 gol. Agora, não tenha dúvida, a tradicional mala branca vai passear pelo interior do estado. Toma aqui um agrado, se não perder para o Democrata, a gente sabe como é que funciona, né? Isso aí faz parte. Nelson Rafael, vamos emendar de primeira aqui com os nossos recados, os nossos parceiros. Deixe-me falar do Supermercado Santo Antônio. Aliás, eu quero ouvir você falar do Supermercado Santo Antônio, porque é promoção e prêmio todo dia. E em janeiro, Nelson, R$100 mil em prêmios para os clientes do Santo Antônio, 2 carros e 10 vales compras de R$3 mil, meu amigo. Álvaro, Supermercado Santo Antônio, sua melhor opção
em compras de Sete Lagoas. E não é só compra, você não vai lá no Santo Antônio só comprar arroz, feijão, óleo, não, gente. Santo Antônio tem uma padaria que tem de tudo lá, produtos exclusivos, um pão de sal, ó, todo dia eu vou lá e compro o meu pãozinho para fazer aquele cafezinho mais tarde. Tem papelaria, o açougue do Santo Antônio também é onde você encontra as melhores ofertas de Sete Lagoas, em 2 lojas para melhor te atender. Tem aqui na Olavo Bilac e também na Norte Sul. Então, aos pontos estratégicos da cidade de Sete Lagoas, tenho certeza que o Santo Antônio está perto da sua residência. É, menino, cada dia melhor, hein, garoto? Depois dessa eu vou falar do Sacolão Center. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região, você já sabe, é no Sacolão Center. Hoje eu vou passar lá e vou comprar e muito, porque no Sacolão Center é realmente o melhor preço. Olha, não adianta procurar, ninguém vende mais barato. Se você não pudesse deslocar até uma das lojas, você tem a opção também do teleentrega. Ágil, rápido, prático, o pessoal seleciona tudo para você, te entrega com toda a comodidade. Lembrando que no Sacolão Center você também pode comprar e pagar no cartão de crédito. Tem toda a tranquilidade para fazer o pagamento também. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. E um abraço especial aqui, está nos assistindo, meu grande amigo Carnot Guedes, já mandou mensagem aqui, está lá na loja, né, na Cortinas Carnot, ele que também é diretor da Faculdade Avance, que é uma grande instituição de ensino. A gente manda um abraço, são nossos parceiros aqui do programa também. Nelson Rafael, passa a régua, vamos embora, meu amigo. O que nos resta é nos despedir do programa de hoje. Amanhã o Tempo Esportivo está de volta nesse mesmo canal e nessa mesma hora. E tomara, Alves, que seja uma terça-feira de vitórias para os times mineiros e que emende na quarta-feira também com mais uma vitória do Democrata e que nesta semana apenas o Atlético decepcione o público de Minas Gerais, Alves Vilaça. Um grande abraço, fique com Deus, eu volto sexta-feira, hein? Mas vamos torcer pro Atlético não decepcionar mais também, não. Já decepcionou uma vez, ninguém aguenta isso, não. Ninguém tem saúde para isso, não. Pelo amor de Deus, gente. Vamos dar uma sacudida aí, pessoal. Ô, Savarino, calça uma bota, meu filho. Você tem um pé torto, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta isso, não. Ué, tem 12 horas que nós estamos aí de mau humor, ué. Cristão no mundo que aguenta isso, não. Vamos embora. Obrigado, Nelson Rafael. A você de casa. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, mau humor tremendo com esse jogo, mano. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou o Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando. E se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Essa é uma convocação.
O mosquito Aedes aegypti tá pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes.